E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, do nono ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. O eu em diários pessoais e de viagem. 1. Vamos aprender um pouco mais. Então, aqui no começo, ele vai fazer uma definição sobre o gênero textual diário e as marcas do eu que tem nele. Então, o que acontece? O diário é aquele gênero textual que vai contar experiências, que vai falar também sobre as vivências, as opiniões, os sentimentos, etc., de alguém em algo do cotidiano. E aí ele pode ser pessoal, que vai ser assim mais genérico, né, sobre o dia a dia, os pensamentos, etc., as vivências de alguém, ou de viagem, que vai focar ali especificamente em lugares pelos quais a pessoa passou, né, as datas, as circunstâncias, etc. E por que ele fala as marcas do eu no gênero textual diário? Porque quem escreve o diário sou eu. Então vai ter marcas que vão mostrar que sou eu que escrevo. Mas, se for mais de uma pessoa que estiver envolvida nessa produção, aí são marcas, né, de nós, assim, que depende do contexto, ser mais uma pessoa que tá escrevendo. 2. Leia os textos e responda às questões. Texto 1. Terça-feira, 21 de abril de 1500. Sinais de terra. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo até terça-feira do oitavas de Páscoa, que foram 21 a 21 dias de abril, e topamos em alguns sinais de terra, sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Aqui os mareantes chamam botelho e assim outras, e aqui também chamam rabo d'asno. Quarta-feira, 22 de abril. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, aqui chamam furabunchos. E neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas a sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz, Pero Vaz de Caminho. Texto 2, dia 12 de junho de 1903. Acordei-me da enxerga em que durmo, e difícil foi recordar-me que há 3 dias não comia carne. Li jornais e lá fui para a sala dar aulas, cujo pagamento tem sido para mim sempre uma hipótese. Tomei café. Escrevi um memorial para o Cerrado. Não o achou bom e eu sou da opinião dele. Continuo a pensar onde devo comer. A chance de ser como Ferraz. Ah, santo Deus! Se depois disso não vier um futuro de glória, de que me serve viver? Se, depois de percorrido este martirológio, eu não puder ser mais alguma coisa do que o idiota Rocha faria antes de morrer. E os 10.000 réis, idiota. Noite, ainda não jantei. Às 6 horas, como tostão, comi uma empada. Que delícia! Ah, se o futuro... E os 10.000 réis do tal Visconde, idiota. Os protetores são os piores tiranos. Lima Barreto. Ah, os textos 1 e 2 são reconhecidos socialmente como diários. Com base nisso, preenche o quadro com o objetivo comunicativo de cada um deles, indicando se é pessoal ou de viagem. Então, essa questão ele quer duas coisas. Primeiro, dizer o que cada um dos textos quer comunicar, quer passar, qual ideia ele quer passar, o que ele quer fazer, e daí dizer se é de viagem ou pessoal. Então, o primeiro texto, que é lido por Vaz de Caminha, ele tem o objetivo de falar das experiências diárias, né, desse autor e também do grupo com o qual ele estava viajando nessa expedição deles, né, que foi ali o contexto das grandes navegações, e é um diário de viagem, né? Então, foram experiências que eles tiveram durante a viagem, né? Que é quando ele chega ali, eles chegam e vão reconhecendo as terras brasileiras que depois eles vão passar a colonizar. Aí, no segundo, o objetivo é falar de experiências específicas de um determinado dia, que é o dia 12 de junho de 1903, que o autor viveu. E falando também sobre as opiniões, as impressões dele sobre isso. Também, no caso, é pessoal. O primeiro de viagem e o segundo é pessoal. B. Qual o conteúdo temático dos textos? Preencha o quadro. Falta uma interrogação aqui. Então, no texto 1, o conteúdo temático, o tema, é a expedição, né, na qual o Pero Vaz de Caminha estava ali envolvido, e que chegou aí
reconhecimento de terras brasileiras, né? Eu coloquei reconhecimento, que é uma palavra um pouquinho mais adequada, porque descobrimento não é uma palavra adequada, né? A terra já havia sido descoberta, ela já era povoada, já havia gente que vivia aqui, né? Que eram os povos originários. Então, assim, Portugal, ele reconheceu uma terra que já existia e aí colonizou e tomou para si, né? E aí foi feito todo aquele processo de invasão na época. Aí no texto 2, né, o tema são as atividades que esse autor fez, né, nesse dia em específico, e também as reflexões dele, que ele teve naquele dia, né, e ele fala sobre a questão do trabalhador não ter o pagamento do salário em dia e etc. Ele vai repetindo sobre isso. C. Observe os verbos destacados nos enunciados extraídos dos textos 1 e 2 e indique as pessoas do discurso a que eles fazem referência. Né? Então, aqui, o que, que ele faz? Ele pega alguns trechos do texto 1 e depois alguns trechos do texto 2. E para cada um desses trechos, ele quer que a gente indique se essa palavra que está em destaque está fazendo referência a eu ou a nós, né? Quem é a pessoa ali do discurso que eles estão se referindo. E aí a gente precisa dizer também quem é essa pessoa, né? Quem que é esse eu, quem que é esse nós. Então, por exemplo, no texto 1, seguimos, topamos, ouvemos. A gente vê que está no plural, então é nós, quer dizer, é o Pero Paz de Caminha e é toda a tripulação aí do navio. Então, tipo, ele está falando não só dele, mas de um grupo. Então, ele tá falando, quando ele fala, ele se refere a nós, tipo, eu e os meus pais aqui viajando, né? Então, nós seguimos o nosso caminho, etc. Então, esse nós se refere aí ao autor e os tripulantes aí da embarcação. E aí já no texto 2, de Lima Barreto, quando ele fala acordei-me, durmo, recordar-me, comia, continuo, comi, tudo está se referindo apenas a ele, ao eu dele. Então, aqui no caso é o eu, o autor do texto. Aula 2. O que falar dos sujeitos? Parte 1. Então, daí, aqui na questão 1, ele pede para, baseado nessa imagem, preencher a tabela. Ele quer que coloque os seres da imagem, né, ou ser, e o que dá para falar a respeito desse ser, né. Então, a gente vê aqui um rapaz com a bicicleta, né, que seria o ser, e basicamente dizer aqui sobre ele, né, que ele está vestido como ciclista, posando para foto, na sua bicicleta, etc. Aqui, continuando, então, ele vai dar uma explicação sobre oração, sujeito da oração, predicado, né? E tem aí alguns exemplos. Então, o que que acontece? Na oração, eu tenho sempre um verbo. Então, por exemplo, a gente tem o costume de chamar tudo de frase, né? Chama tudo de frase, mas na realidade não é, porque a frase ela não vai ter ali um verbo. Se eu disser, por exemplo, oi, é uma frase, mas ela não tem verbo, né? Então, justamente por isso é uma frase, porque não tem o verbo. Se eu acrescentar um verbo, aí eu não vou chamar de frase, mas sim de oração. Na prática, no dia a dia, a gente fala frase para tudo, mas gramaticalmente falando e etc., se tiver verbo, passa a ser uma oração, né? Então, vamos supor aqui, né? É um exemplo que ele deu. Tem o verbo descansam, então daí já é uma oração. Aí, o sujeito da oração é aquele de quem eu estou falando na oração. Por exemplo, o menino joga bola, né? Então, o menino é o meu sujeito, que é de quem eu estou falando, é dele que eu estou falando, que no caso joga bola. E o predicado é aquilo que eu estou falando sobre esse sujeito. Então, quando a gente coloca aqui um exemplo, fica mais fácil, ó. Os jovens atletas descansam após 1 hora de pedalada. Tudo isso é uma oração. Por que tudo isso é uma oração? Porque tem o verbo descansam. Então, se fosse de repente só algo como tchau, né, sei lá, e ponto final, seria uma frase que não teria nenhum verbo. Aqui tem um verbo, então é uma oração. E aí, dentro de tudo isso que é uma oração, eu tenho os jovens atletas, que é o meu sujeito, é sobre eles que eu estou falando. E depois eu tenho descansam após 1 hora de pedalada, que é todo o meu predicado, que é aquilo que eu estou falando, né, sobre o meu sujeito. 2. A seguir, leia um trecho do texto da obra Diário Íntimo de Lima Barreto e responda as questões. Texto 1. A antipatia do Largo de São Francisco fica mais acentuada nas primeiras horas da manhã, dos dias de verão. O sol o cobre inteiramente e se espadana por ele todo com a violência de um flagelo. Pelo ar, a poeira forma uma película vívida que fulgura o olhar, e do solo, com o revérbero, sobe um bafio de forja que oprime os transeuntes. Não há por toda a praça uma nesga de sombra, e as pessoas que saltam dos bondes caminham apressadamente para a doçura amiga da rua do ouvidor. Vão angustiadas e opressas, parecendo tangidas por ocultos carrascos impiedosos.
Os negros chapéus do sol dos homens e as pintalgadas sombrinhas das senhoras, ao balanço da marcha, sobem e descem como se flutuassem ao sabor das ondulações de um curso d'água. A violência do sol nada resiste. O granito da portaria da igreja de São Francisco parece estalar. Os tílbures em fileira ao centro da praça brilham como ágatas e as suas pilecas, àquele calor, dormem resignadamente. De quando em quando, um rapazola atravessa ilépido sobe as escadas da escola politécnica. São os únicos transeuntes que se lançam pela praça corajosamente. As aulas começam às 10 horas e eles vêm vindo meia hora antes, em pleno suplício, numa barreta. 1. É possível afirmar que o fragmento textual narra as ações dos estudantes da escola politécnica, descreve o cotidiano de uma praça, traz um ponto de vista sobre o aquecimento global, explica como os estudantes conseguem chegar à escola. Então aqui a gente vê que ele está falando, né, sobre o que acontece no dia a dia, no cotidiano dessa praça, então a alternativa correta é a letra B. 2. Sublinhe os verbos das orações e, nos espaços indicados, escreva se os termos em negrito fazem referência ao sujeito ou ao predicado. Então, o que é que ele quer? Que a gente grife, né, qual é o verbo de cada oração e coloque aí também se essas palavras que estão mais escurinhas em negrito são predicado ou são sujeito. Então, aqui no caso da letra A, o termo grifado ele é predicado, porque é aquilo que ele está falando, né, sobre o sujeito. E ele quer também que grife, que sublinhe, né, os verbos. Eu vou grifar aqui com marca-texto, porque fica um pouquinho mais rápido para mim, tá? Então, daí no caso esse aqui é o verbo, que vocês têm que sublinhar, e aqui é o termo destacado, né, em negrito, é predicado. Então, daí, seguindo essa mesma lógica da letra A que eu expliquei, estão aqui grifados, né, os verbos, e aí os trechos, grifado aqui em amarelinho, né, e os trechos, no caso, que estão em negrito, está especificado entre parênteses o que eles são, se é sujeito ou predicado. Vou comentar sobre esse aqui, né, que é diferente do anterior, que o anterior era predicado, esse aqui é sujeito, e os demais seguem a mesma lógica. Então, por exemplo, o sol o cobre inteiramente, né? O sol é aquele sobre quem eu estou falando, então no caso é sujeito. E depois nos outros eu tenho alguns que são sujeito, outros que são predicado. O enunciado não era muito claro se ele queria só o verbo central ali da oração ou se ele queria todos. Na dúvida eu acabei grifando todos, né? Porque era um pouquinho assim vaga, né? A orientação do enunciado. Identifique o sujeito das seguintes orações relacionadas às referências. A. Vão angustiar cultos, carrascos impiedosos. Então, aqui o sujeito, no caso, é elas. É elas vão angustiadas, elas vão opressas, etc. Mas daí, quando a gente quer saber a quem é o trabalho que tem que voltar no texto, são elas, né? Que no caso são ali as pessoas que atravessam a praça. Aí aqui na B são os únicos transeuntes que se lançam pela praça corajosamente. O sujeito, no caso, é eles são os transeuntes. E está fazendo referência, no caso, aos rapazes, que são aqueles que estão se lançando pela praça, né? Coisa que a gente consegue confirmar voltando para o texto. 3. Leia o trecho e responda as questões. Texto 2. O encanto dos jardins do Oiteiro resumia-se em sua profusão de flores, porque os canteiros não tinham estética. Eram orlados de fundos de garrafas e pedrinhas do sertão. As roseiras transbordavam de latas de querosene e os jasmineiros cresciam pujantes, beirando os velhos muros, gretados da casa grande. Pelos vivos partidos das varandas penetravam os mimos do céu, delicada trepadeira de pétalas miudinhas, que alforjavam o solo, como rosas borboletas de asas despedaçadas rolando pelo chão. Os resedás miosotes brancos embalsamavam o ar, paralelos aos bogaris de folhas largas, delicadamente enrolados, quais brancos caracóis. As angélicas afloravam de varetas verdes, que se inclinavam salpicadas de estrelinhas brancas, como o cajado de São José. No pátio de areia fofa, ao lado esquerdo de nossa velha casa de campo, crescia um oitizeiro, que dava sombra às crianças e abrigava os xixéus de peito amarelo e encontros vermelhos. Aí é um trecho, né, de uma obra da Madalena Antunes Pereira. Oiteiro é o nome da fazenda em que ela viveu. 1. É possível afirmar que o fragmento textual, narra as ações de Madalena Antunes no Oiteiro, descreve os jardins e o pátio do Oiteiro, traz um ponto de vista sobre a vida das crianças do campo, apresenta instruções para cuidar dos jardins. Então a gente vê que aqui em todo o texto ele está falando sobre como são os jardins, como é o pátio aí do Oiteiro, que é essa fazenda, né?
Então, vai falar ali sobre as folhas, né, as flores, etc. Então, como que era esse lugar? Portanto, letra B. 2. O fragmento textual 2 faz referência à obra Oiteiro, de Madalena Antunes. A autora focaliza os jardins e o pátio da sua casa, destacando alguns vegetais, plantas que são os sujeitos das orações. No quadro a seguir, complete com os predicados desses sujeitos. Então, aqui, o que ele dá? Né? Ele dá uma série de sujeitos, as roseiras, os jasmineiros, assim por diante. E ele quer saber o que é que se diz sobre esses sujeitos, ou seja, qual é o predicado. É basicamente localizar no texto onde está esse sujeito, as roseiras, ver o que é dito sobre ela e colocar. Então, no caso, as roseiras transbordavam de latas de querosene. Então, eu peguei aqui as roseiras e localizei no texto, né, o que ele fala sobre ela. Transbordavam de latas de querosene. E aí achei o predicado das roseiras. E, consequentemente, segue a mesma lógica, né, as linhas seguintes. Aula 3. O que falar dos sujeitos? Parte 2. Então, aqui ele fala o seguinte: discuta com o seu professor a possibilidade de complementação para os verbos em destaque. Então, ele quer aqui que vocês debatam se dá para completar aqui, se precisa completar. Então, quando eu falo Mariana dormia, eu preciso completar para fazer sentido? Tipo, se eu só disser Mariana dormia e parar aqui, vai fazer sentido? Beleza, vai. Agora, no de baixo, no recreio, os estudantes utilizam. Se eu parar aqui, vai fazer sentido ou vai faltar alguma coisa? Aqui já é diferente. Se eu parar em utilizam, vai faltar alguma coisa. Eu vou precisar completar. Tipo, utilizam, mas utilizam o quê? Né? No recreio, os estudantes utilizam pratos e talheres para fazer a sua refeição. Tá? Beleza, agora faz sentido. Na C, a professora precisa do quê? Dá para parar aqui? Ou, tipo, se eu parar aqui não precisa, vai fazer sentido? Ou eu tenho que colocar mais alguma coisa? Aqui eu vou ter que colocar mais alguma coisa também para fazer sentido. A professora precisa do quê? Precisa de giz e apagador. Aí agora fez sentido. Então, esse item 1 não é para vocês escreverem nada, é só para o professor poder explicar como é que funciona o que vai vir no quadrinho abaixo, que é a questão de verbo intransitivo e transitivo. Então, o verbo que é intransitivo é aquele que é completinho sem precisar de mais nada para fazer sentido. Por exemplo, Mariana dormia. Dormia aqui é intransitivo, porque se eu só disser Mariana dormia, tá beleza. Não vai precisar de mais nada para fazer sentido. Igual as camponesas sorriam. Beleza, porém sorriam fez sentido. Então, sorriam não precisa de mais nada para fazer sentido, ele faz sozinho. E aí o verbo transitivo é o contrário, ele vai precisar de uma coisa completando ele para ter sentido ali no contexto, né? E aí ele pode ser direto ou indireto. Então, por exemplo, o transitivo direto, ele vai ter um complemento que vai estar ligadinho com ele sem nenhuma ponte, né? Então, vamos supor, as camponesas pegaram as flores. Se eu só parar em pegaram, não vai fazer sentido, eu tenho que completar, precisa de complemento. Como precisa de complemento, então é transitivo direto. E aí, o que elas precisam? O que elas pegaram? Elas pegaram as flores. Então, pegaram é o meu verbo, que é transitivo direto, porque é um verbo que precisa de complemento, né? E como o complemento ele vem ligado direto, sem ter uma ponte, uma palavrinha como por exemplo, de, ou algo do tipo, ele vai estar aí fazendo a ponte de maneira direta, então ele é transitivo direto. E já o transitivo indireto, ele vai fazer essa ligação de uma maneira indireta, precisa de uma ponte. Então, vamos supor, as camponesas necessitam de materiais adequados para o trabalho. O que elas necessitam? De materiais adequados para o trabalho. Então, tipo, se eu só colocar materiais adequados para o trabalho, não vai ter a ponte, preciso do de para fazer a ponte. Então, é transitivo, porque precisa de um complemento, que está aqui, e é indireto, porque tem que ter uma pontezinha, que no caso é o de, então está ligado de maneira indireta, tá? Então, isso é o que a gente vai precisar para os próximos exercícios. 2. Os verbos destacados precisam de complementação de forma direta ou indireta, ou seja, eles são transitivos diretos e indiretos. Identifique a transitividade desses verbos conforme a legenda a seguir, indicando os respectivos complementos. Então, se for verbo transitivo direto, vai por VTD, e se for verbo transitivo indireto, vai por VTI. Então, no caso da letra A, guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola. Então, aqui, guardo a lembrança do meu primeiro dia de escola. Então, é verbo transitivo direto, VTD. E o complemento, no caso, é aquele abreviou, né? Tipo, sua lembrança.
mas é a lembrança do meu primeiro dia de escola. Esse com aqui, com devoção, tipo, não é a ponte, tá? Esse com. É só assim para especificar como é que ele guarda, tá? Se eu tirasse isso aqui, beleza, não ia fazer falta, né? Poderia simplesmente dizer guarda a lembrança no meu primeiro dia de escola. E assim por diante nos demais, ele quer que marque os próximos dois, são verbos transitivos diretos, VTD. Aqui tem o complemento. Aí, seguindo na próxima página, a gente tem mais dois VTD. E o último é VTI, verbo transitivo indireto, que ele fala assim: os pobres cravos rolavam pelo chão, alvos e crespos, como cálices em pé, derramando odores. Então, fala que eles rolavam pelo chão, né? Então, é transitivo indireto e pelo chão é o complemento. Então, aí tem a pontezinha, né? No caso, o pelo. 3. Observe as orações que foram extraídas do texto explorado na aula anterior. Pelo contexto, indique se os verbos necessitam de complemento e a sua transitividade. Então, aqui tem as orações, né? E aí tem que marcar qual é o complemento, tudo pegando no texto, né? E aí tem que marcar aqui se ele precisa de complemento e qual é a transitividade. Então, por exemplo, a oração, o sol cobre. Quando a gente volta lá para o texto, a gente vê que o sol cobre o pátio. Então, a gente vai e completa aqui com o pátio. Aí ele pergunta, precisa de complemento? Precisa, tanto que eu fui lá e coloquei o pátio aí no complemento. Então, eu marco aqui sim no complemento, né? E aí a transitividade é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Se precisou de complemento, então é verbo transitivo. Como não teve a ponte, então é verbo transitivo direto, VTD. E aí, assim por diante, seguindo a lógica, a gente vai completar o quadro. Então, por exemplo, a poeira forma uma película, seu complemento. E aí aqui, precisa de complemento? Sim, tanto que eu coloquei. Qual é a transitividade? VTD. E assim por diante. E aí, a gente tem vários exemplos aqui, né? Eu vou comentar mais sobre esse, que é no caso indireto, né? É verbo, perdão, indireto não, que é verbo intransitivo. Ó, os negros chapéus do sol dos homens e as pintalgadas sobrinhas da senhora sobem e descem. Então, tipo, sobem e descem, acabou aí, eu não preciso de mais nada para fazer sentido. Então, não tem um complemento, não precisa de complemento, portanto, é verbo intransitivo. E aí, a gente tem aqui exemplo de verbo transitivo indireto. Por exemplo, as pessoas saltam dos bondes. No caso, tem o dos que está fazendo a ponte. Então, é transitivo indireto, está marcado X aqui, né? Aqui está o complemento e aqui está marcado que sim, precisa de complemento. E aí, seguindo essa lógica, é preenchida toda a tabela. Aula 4. Textos biográficos. Eu ou ele? Então, aqui ele vai trazer a definição dos textos que são biográficos e ele vai falar sobre a biografia e a autobiografia. Então, assim, de uma maneira geral, os textos biográficos, eles vão falar sobre a vida de alguém, sobre as experiências, as alegrias, as tristezas, o que aconteceu na vida dessa pessoa, onde nasceu, onde morreu, curiosidades, os principais feitos, enfim, onde viveu, as obras que produziu, com que trabalhou e etc. Aí, quando é biografia, eu vou escrever sobre uma outra pessoa, em terceira pessoa, eu vou falar sobre ele, né? E quando é autobiografia, eu vou falar de mim mesma, eu vou escrever em primeira pessoa. Então, eu vou falar sobre o meu eu, né? Então, aqui no caso, a biografia é sobre ele, a autobiografia é sobre mim, né? Sobre o meu eu. Então, aqui em terceira pessoa e aqui em primeira, na autobiografia. Então, daí agora ele quer que na questão 2 a gente leia os textos para responder. Então, no texto 1, eu sou Afonso Rodrigues de Lima Barreto, tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henrique de Lima Barreto, fui aluno da Escola Politécnica, no futuro escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Texto 2. Maria Madalena Antunes de Oliveira nasceu no dia 25 de maio de 1880, no Engenho Oiteiro, município de Ceará Mirim. É filha do coronel José Antunes de Oliveira e Joana Soares de Oliveira. Ela se casou com Olímpio Varela Pereira, passou a assinar Maria Madalena Antunes Pereira, tornando-se a partir de 1958 mais conhecida como a Sinhá Moça do Oiteiro. Para os que conheceram a escritora, Madalena Antunes era uma criança alegre, virtuosa, cheia de amor pela família, pelos irmãos Juvenal Antunes de Oliveira, que foi poeta, Eteovino Antunes de Lemos, também poeta, e Ezequiel Antunes de Oliveira.
Do engenho oiteiro, Madalena Antunes mudou-se com a família para Natal. Já pela época, escrevia seus manuscritos no palco do velho terraço da casa da Avenida Hermes da Fonseca, 700, a título de fuga de seus momentos de solidão. Madalena Antunes morreu em 11 de junho de 1959, na mesma casa onde veio morar em Natal. Os fragmentos 1 e 2 são exemplos de textos biográficos. Um deles é uma biografia, o outro é uma autobiografia. E aí no quadro ele quer que identifique qual é um, qual é o outro e fale das características, tá? Aqui está marcado sugestão de resposta, mas vocês não escrevem sugestão de resposta na apostila de vocês, tá? Vocês podem escrever conforme eu vou comentando, ou se for copiar, né, tipo, pega daqui em diante. Então aqui o texto 2 é uma biografia porque ele está falando sobre outra pessoa, sobre a vida dela, que no caso é a Madalena Antunes, então está escrito em terceira pessoa. E no primeiro é uma autobiografia, porque é ali o autor falando de si mesmo, da própria vida dele, está escrito em primeira pessoa. B. No texto 1, várias orações têm o eu como sujeito, fazendo referência a Lima Barreto. No texto 2, Madalena Antunes, ela é o sujeito de várias orações. No quadro abaixo, escreva os predicados desses sujeitos, ou seja, o que se diz sobre eles. Então, ele quer que complete com o que é falado sobre a Madalena Antunes. Então, a Madalena Antunes nasceu no dia 25 de maio, é filha do coronel José Antunes, casou-se com o Olímpio Varela. Então, são todos predicados para o sujeito Madalena Antunes. São todas coisas que se dizem sobre ela. E no caso do Lima Barreto, quando ele fala dele mesmo, né, eu tenho 22 anos, eu sou filho legítimo de João Henrique, etc. Eu fui aluno da Escola Politécnica, então é tudo que ele diz sobre ele mesmo, os predicados que ele dá, né, para ele. Aula 5. O que são memórias? Então, aqui nessa aula ele vai falar sobre o gênero memórias, que é um pouco parecido com o autobiográfico, mas ele é mais assim específico num determinado tempo e espaço, né? Quando a gente vai comparar as diferenças, ele vai ter um ar mais subjetivo, falando sobre emoções, sentimentos, etc., que a autobiografia não necessariamente tem, né? Ele tem muita descrição, muita narração de acontecimentos, né? E vai ter ali pontos ali de reflexão. Então, daí no texto 2 a gente tem um exemplo, reminiscências. No outono da vida, recordar a infância e abrir pontos de luz na estrada abandonada do passado. Guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola. Maio, ainda hoje eu contemplo, no milagre da imaginação, no pólen de suas flores, na renovação de suas messes, sentindo em tudo a poeira das desilusões, polvilhando a trilha do passado. Estávamos no oiteiro. A folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. Eu fazia 7 anos de idade. Logo pela manhã, as camponesas mimosearam-me com flores que eu pus no altar de Nossa Senhora, improvisado no alpendre de nossa velha casa de campo, de biqueira e janelões envidraçados. As crianças, à hora do terço, levavam arcos de boninas enfiadas em palitos de coqueiro. As camponesas sorriam a Nossa Senhora e ela sorria para as camponesas. Feliz simples que sabe ser a árvore, o rio, sim, recorda ele a minha infância, fonte perene na qual cada um procura, vez por outra, nos momentos de desânimo, aquela paz benfazeja que a criança desperdiça, o homem ambiciona e os velhos recordam. Atraía-me oculto às flores, adorando-se, sentia-me feliz. Ungia-me de vibrações estranhas, extasiando-me diante do belo. Era a promessa da puberdade intelectual e humana. Apertava as rosas ao peito, sem lhe sentir os espinhos, mas maltratava os cravos, lânguidos e sedosos. Talvez por não me picarem, trincava-se, destruindo as compridas hastes, e os pobres cravos rolavam pelo chão, alvos e crespos, como cálices sem pé, derramando odores. Então, daí é um trechinho, né, dessa obra Oiteiro, da Madalena Antunes Pereira. Esse fragmento textual foi extraído da obra Oiteiro, Memórias de uma Sinha Moça. Em toda a obra observamos esse tom memorialístico. Portanto, qual seria o objetivo comunicativo do texto? Então, o objetivo do texto, de comunicar o que ele quer passar, é justamente falar ali dos momentos da vida, das experiências, das memórias realmente de vida dessa pessoa. B. Em que local, espaço ou ambiente, a autora Madalena Antunes Pereira situa suas memórias? Então, qual é o lugar, qual é o espaço? É justamente o Oiteiro, né, que é a fazenda em que a Madalena Antunes viveu a infância dela. C. Em que fase da vida Madalena Antunes Pereira situa suas memórias? Então, é na infância. O tempo, no caso, a fase da vida é a infância.
D. A autora situa suas memórias no tempo passado, presente ou futuro. Apresente um trecho que comprove a sua resposta. Então, aqui ela está falando de fatos no passado, que são coisas que já ocorreram. E quando ele quer trechos que comprovem a resposta, a gente tem, por exemplo, estávamos no inteiro passado. Eu fazia 7 anos de idade, passado. Apertava as costas ao peito, né? São todos exemplos que mostram que está sendo ali situado no passado. E o texto de Madalena Antunes revela muita expressividade e emoção. Em que trechos do texto podemos identificar isso? Então a gente percebe que são trechos em que ela está falando dos sentimentos, das emoções dela, né, que são assim trechos mais expressivos. Então aqui um exemplo é esse aqui, né, adorando-se, sentia-me feliz, um dia-me de vibrações estranhas, extasiando-me diante do belo. Então toda a emoção dela ali nesse ambiente, etc. F. Você consegue identificar no texto alguma reflexão da autora? Essa é uma questão pessoal, né? Como é pessoal, você pode colocar que não, ou você pode colocar que sim, e aí, né, citar qual é essa reflexão que você localizou. Aqui uma sugestão é essa, né? Em que nesse trecho ela está falando aí sobre a questão de recordar a infância, das lembranças dela, etc. Então ela está refletindo sobre relembrar essas experiências da infância. Antes de terminar essa aula, uma coisa que é muito interessante é que aqui ele está falando sobre as experiências da Madalena no Oiteiro, né, que é onde ela vivia, e está sendo falado por ela mesmo, né, então é um texto ali mais de memórias mesmo, e a gente percebe toda a emoção, todo o sentimento que está, porque ela está falando dela mesma, da experiência que ela viveu. E já quando é aqui numa das páginas anteriores, no texto 2, que é um texto biográfico, outra pessoa está falando sobre a Madalena, né, sobre as experiências que ela viveu no outeiro. Então é outra pessoa falando sobre ela. E aí a gente já percebe que é um texto mais neutro, mais objetivo, sem toda aquela emoção que ela mesma colocou quando ela falou de si própria. Então é um ponto interessante assim para comparar. Aula 6. Memórias, momentos que marcam o passado. Então, aqui ele vai explicar sobre o pretérito. O que é o pretérito? O pretérito são todos os tempos ali do passado, né, que vão falar de fatos que aconteceram antes do momento em que a gente está falando sobre algo. E aí, a gente vê aqui que ele está explicando sobre o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O pretérito perfeito é aquele passado, tipo, que já acabou. Então, foi uma coisa que eu fiz, já acabou, não faço mais e já era. Por exemplo, Dona Benta perguntou. Ela perguntou e acabou, a pergunta acabou, ela não está perguntando mais. Tipo, ela fez aquela ação ali no passado e acabou, fechou. Imperfeito, ele vai falar de uma ação no passado que não necessariamente foi terminada, que foi concluída, ou então que se repete muitas vezes, que indica continuidade, hábito, né? Então, aqui no exemplo, eu fazia 7 anos de idade, ou vamos supor, eu gostava de jogar bola. Não é uma coisa, tipo, ela não gostou um dia só, ela gostou por vários dias, por vários meses, por um tempo ali no passado, ela gostou de jogar bola, né? Por isso gostava. Mais que perfeito é uma coisa no passado, antes de outra coisa no passado. A gente diz que é uma espécie de passado do passado. Então, por exemplo, escrever as lembranças da infância quando sentia nostalgia. Então, quer dizer, ela está falando de algumas coisas que aconteceram no passado, e antes dessas coisas no passado aconteceu isso, que é um passado mais anterior ainda, mais antigo ainda. Então, daí por isso está na estrutura do mais que perfeito. 2. Leia o texto e responda as questões. Texto 1. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante e tão triste, levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade.
este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo. Não, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. 1. Nas aulas 3 e 4, você analisou um fragmento textual da obra Oiteiro, de Madalena Antunes. Nele, a autora inicia o relato pela infância. No fragmento textual de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a personagem Brás Cubas inicia suas memórias a partir de que momento da vida? Em que passagem do texto podemos identificar isso? Escreva. Aqui ele quer saber em qual momento da vida o personagem, né, que na história Brás Cubas, iniciou a narração. Então, no caso, esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é bem interessante, porque o personagem ele não começa a contar, né, todas as experiências dele, as memórias, a partir do nascimento. Ele começa pela morte. Então, ele começa falando pela morte, e depois ele vai voltar aí para seguir, né? Então, ele começa pela morte, que é o trecho em que dá para identificar isso, é justamente esse. A primeira é que eu não sou propriamente um autor que morreu, mas um defunto autor, para que seja, ele é uma pessoa que morreu e que se tornou autor. 2. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Esse trecho faz referência, então ali está fazendo referência à fala do Brás Cubas, que está fazendo uma descrição do falecimento dele, né? Então, quantos anos ele tinha, né? Quanto que ele tinha de dinheiro, né? E quantas pessoas acompanharam ali o enterro dele no cemitério. Então, portanto, é a letra C. 3. Tinha uns 64 anos, é o mesmo trecho. E aí ele quer saber sobre os verbos, né? Então, são verbos que estão no pretérito imperfeito, por exemplo, tinha, era, possuía, né? São verbos que predominantemente estão no imperfeito. Tem o fui, né, que está no perfeito, mas a maioria aí está no imperfeito. Então, estão fazendo aí uma descrição do personagem, portanto, é letra C. Aqui está com Z, tá, gente? Mas não é assim que se escreve, é com AS. 4. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869 na minha bela chácara de Catumbi. Ele quer saber ao que esse trecho está fazendo referência, a que momento. No caso, justamente o momento em que ele expirou. Expirar aí é dar a última respiração antes de morrer. Então, é o momento em que esse personagem aí morreu. 5. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, o mesmo trecho. Aí ele quer saber sobre o verbo, né? Então, esse verbo, ele está no pretérito perfeito. Então, expirei. Tipo, ele deu ali o último suspiro, a última respiração. É um pretérito perfeito, é um pretérito já acabado. É um passado que, tipo, já acabou, já está completamente concluído, não vai acontecer mais nada. 6. No texto, observamos a percepção da chuva sob dois aspectos. De um lado, a forma como Brás Cubas percebe, né? E do outro, como o amigo vai definir. Ele quer que a gente diferencie. Como que o Brás Cubas percebe a chuva? Então, ele fala da chuva de uma maneira mais objetiva, mais direta, né? Fala que a chuva era miúda, triste e constante, né? Uma chuvinha que peneirava, assim, tipo, porque era pouquinho e sempre. E já na percepção do amigo do Brás Cubas, que está fazendo o discurso, né, ele vai ser mais expressivo, ele vai florear um pouquinho mais na hora de falar da chuva. Fala que ela estava chorando a terrível perda dele, que era uma pessoa incrível e etc., né, que eram gotas do céu, nuvens escuras cobrindo o azul como um crepe funéreo. Então é bem interessante, tipo, que o Brás Cubas ele vai falar da chuva, ele fala de uma maneira mais direta, mais seca. E o amigo, tipo, faz todo um drama, tal, para falar dela. 3. Apresente dois excertos textuais no quadro abaixo. Fatos já concluídos, acabados, fechados. Então, aqui a gente coloca dois trechos que mostram fatos que já acabaram. Por exemplo, hesitei. Hesitou, não hesita mais. Tipo, ficou na dúvida, não fica mais. Então, aconteceu e acabou. E esse aqui também, que foi usado no exercício acima,
expirou e, tipo, acabou, não acontece mais. Então, pretérito perfeito, fato acabado. E aqui, fatos ocorridos no passado, mas não concluídos, então, pretérito imperfeito, chovia, peneirava, tinha, então são trechos que mostram isso. Aqui agora a aula 7 e 8 são aulas meio que para serem feitas juntas, né? Então na aula 7 ele quer que vocês façam as memórias de vocês e na aula 8 ele quer que vocês troquem com um colega, né? E aí façam aí a avaliação desse texto, né? Tipo, e vá marcando aí, tipo, se sim ou não, se está tudo de acordo, se tem introdução, desenvolvimento ou conclusão e assim por diante. E depois que marcou tudo isso e viu como é que tá, aí vai ver o que precisa melhorar e vai fazer o texto definitivo. Então, aqui na sugestão dele, na hora de explicar como que ele quer que seja feita essas memórias, vocês têm que seguir esse roteiro. Então, primeiro, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, começo, meio e fim. Aí, o que ele fala? Na introdução, tem que ter identificação pessoal. Quem é você, como é sua família, o nome dos pais, onde morou, etc. E de qual período vocês vão falar ali das memórias, né? Se é nos primeiros anos de vida, se é ali quando vocês tinham, vamos supor, entre 8 e 10 anos, sei lá, enfim, o período de tempo. E por que vocês decidiram escrever? Aí no desenvolvimento tem que ter, né, as brincadeiras que vocês mais gostam, experiências, etc. Enfim, tudo que ele quer que vocês coloquem no desenvolvimento, né? Lembranças da casa, do ambiente, o que gostava de fazer. E na conclusão vocês têm que fazer alguma reflexão sobre a vida que vocês já viveram, né, nesse período e sobre o que vocês pretendem fazer no futuro. E aí com isso, né, depois que vocês fizeram, aí vocês fazem essa parte de análise e reescrita do texto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê até a próxima e tchau!